iniciando a marcação aqui das linhas de palma. Um pouco tarde, já era para estar feito isso aqui, mas correria não deu tempo. Aqui, para facilitar a marcação das linhas, sair a medida certinha, sair mais reto para ficar mais bonito também, né? É uma linha normal de construção que o pedreiro usa. E aí coloquei bem esticada a distância do espaço entre a rua, né? No meu caso aqui 2 metros. E aí marquei com um pouco de gesso. E aí vai mudando a linha, medindo e marcando, para não ficar feio e não ficar o espaçamento errado. Notem que mesmo com a linha ainda acontece de sair um pouquinho torto. Normal. Aqui é uma área de muita pedra. Só que essa pedra menor é superficial. Vou mostrar para vocês quando a gente cava aqui. Quando a gente cava, é um solo mais argiloso. Não é um solo muito pesado, muito argiloso, mas também não tem tanta pedra, nem tanta areia. Eu diria que é um solo quase ideal para palma. Esse sulco é ideal que ele seja feito em formato de V, para que a raquete encoste mais no solo e enraize melhor. Só que como a gente está fazendo manual, acaba que não fica muito bom, não fica como deveria. Então o que é que acontece? Na hora do plantio, a gente vai ajustando ele com a própria terra. Uma outra coisa que tem que se atentar é com a inclinação do terreno. Não dá para ver bem, mas esse terreno é um pouco inclinado aqui, ó. Ele vem lá de cima, ele vem sempre baixando. Então o que é que você faz? Você faz os sulcos, as curvas no sentido contrário, para que quando a água vir de lá, ela vem perdendo força e parando. Esses sulcos ou as curvas já servem como barreira e vão manter mais a umidade no solo. E aí, pessoal, estamos finalizando aqui o plantio. Eu e minha sócia ali. Dá um tchau aí. Aqui, essa área era para ser 10 linhas dessa. Cada linha tem 30 metros. Era para ser 10, mas por questões de quantidade de muda, transporte, tempo, a gente está colocando só 7 linhas. Cada linha tem 30 metros, né? E também a gente reduziu um pouco a quantidade de folhas por metro linear. Inicialmente era para ser 8 folhas por metro linear, que eu tinha feito a conta, mas devido a essa questão, a gente está colocando só 6 por metro linear. 6 folhas por metro linear, cada linha com 30 metros. A gente ainda não fez análise de solo, o ideal seria ter feito, mas não deu tempo ainda. Então não tem adubação de fundação com adubo químico. Eu quero trazer um esterco para poder colocar aqui nas linhas. E aí a gente vai fazer agora a análise para poder fazer a adubação de cobertura, né? Eu estou esperando que pelo menos 70, 75% dessas folhas peguem, para depois, se precisar, a gente fazer uma replanta, né? Para as que não pegarem. Como eu falei da questão de quantidade de folhas, não deu para a gente trazer tudo, preparar tudo devido ao tempo corrido. A gente tinha que plantar essas palmas essa semana, senão não ia ter tempo devido ao trabalho e outros compromissos. Então a gente teve que acelerar esse plantio. O tempo mudou um pouco, não sei se vem chuva, olhei as previsões, marcando um pouquinho de chuva aí daqui uns 10 dias mais ou menos. 10, 12 dias se eu não me engano. E aí vamos ver. Caso não venha chuva, a intenção aqui não é irrigar, a gente não tem água ainda. Então caso não venha chuva logo, o que a gente vai fazer? Depois que a gente aterrar ela, eu vou pegar uma água que eu tenho ali nas caixas e vou colocar localizada entre as raquetes, caso não chova. Isso para melhorar o índice de pegamento, né? O índice de aproveitamento dessas raquetes, dessas folhas. Um ponto interessante, devido a essa questão de falta de raquetes, na realidade a gente tinha as raquetes, mas não dava para trazer devido ao transporte, não ia vir de uma vez, e o tempo corrido.
Então, o que é que você poderia fazer? Você poderia pegar uma raquete dessa, olha o tamanho, mais 2 palmos de raquete. Você poderia fazer um corte aqui no meio, deixa ela cicatrizar, e de uma você ia fazer 2. Essas 2 raquetes renderiam 4 outras, né? De 2 seriam 4. E aí você conseguia aumentar essa quantidade de mudas disponíveis. Aqui elas estão com mais ou menos 6 dias de cortadas e já estão secando muito, devido ao tempo estar bastante seco e quente. Então a gente optou por plantar logo, para não perder muitas raquetes. Espaçamento aqui, 2 metros entre linhas, como já falei, 30 metros cada. O plano eram ser 10 linhas, até ali, não sei se dá para ver aquele postezinho ali, aquele mourão, eram para ser 10 linhas até ali, mas ficaram 7. E aí vai funcionar como uma sementeira e também esse é o rebanho. O rebanho está pequeno, está programado para aumentar um pouco, mas essa quantidade que a gente está plantando aqui, dando tudo certo, daria para o rebanho e sobra para a gente continuar esse plantio para frente. A gente está começando a aterrar aqui ainda, já vai ajustar, mas é interessante que as raquetes fiquem mais ou menos assim, nessa posição. E você coloque terra no centro e dos lados, para que ela fique em contato com o solo de ambos os lados. O ideal é que você cubra aí de 40% a 60% da folha e o restante fique fora. Como eu falei para vocês, nosso solo tem muita pedra solta, o que está dificultando cobrir, porque a terra se mistura com a pedra e acaba atrapalhando pegar. E a gente está fazendo tudo manual, não é? Mas a gente está começando a cobrir. Esse a gente já cobriu, quase no ponto. Esse ainda não. Essa questão da fileira dupla escolhida aqui é para que aproveite melhor a área, com espaçamento de 2 metros. A fila dupla também possibilita as plantas ficarem escoradas, digamos assim, uma nas outras, dentro da fila, o que ajuda na questão de tombamento por vento, coisas desse tipo. Nosso solo também é raso, então a escolha da fila dupla foi justamente por isso, para melhorar essa questão de sustentação da planta realmente. Essa variedade, a orelha de elefante, eu iria colocar um pouco da miúda, da doce, né? Mas ela se mostra um pouco menos resistente à seca, né? À estiagem. E como a gente não planeja irrigar por agora, a gente não tem água suficiente para isso, a gente optou por colocar só essa variedade por enquanto. Então, por enquanto, vai ser essa, mas futuramente a gente pretende colocar algumas outras variedades, tanto para ver qual tem um desempenho melhor, como para, em caso de uma praga atacar uma variedade, a outra sendo menos suscetível, a gente não perde o palmal todo ou grande parte dele. Então é isso, pessoal. Qualquer comentário, deixem aí para a gente estar tentando responder. O que a gente não souber, a gente procura.